Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente! Muito boa noite! Sejam bem-vindos aqui à nossa Sala de Estar, nosso bate-papo, sempre com conteúdos, informações muito bacanas para você e para sua família. Então já estão todos convidados, avisa todo mundo que nós estamos chegando. Lembrando que daqui a pouquinho o programa sobe para o YouTube também. Mas que você tenha um sábado maravilhoso. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que são cuidados. Cuidados que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Como é que você anda se cuidando? Me diga. Sabe que cuidar de você é um gesto silencioso, mas muito poderoso. É entender que o seu corpo é a casa onde sua alma escolheu morar. E toda casa precisa do quê? De atenção, cuidado, respeito. É fazer escolhas mais conscientes, sabendo que, por exemplo, o alimento também é energia, é equilíbrio, é vida. Cuidar de você é se mexer, é colocar o corpo em movimento para que a mente acompanhe no mesmo ritmo. É fazer seu check-upzinho, seus exames, não por medo, mas por amor. Amor à sua história, aos seus planos, às pessoas que caminham com você. Quando você se cuida, você ensina. Ensina seus filhos, sua família, ensina quem está ao seu redor, você vira exemplo. Ser consciente é entender que saúde é responsabilidade, é comprometimento, compromisso diário, autocuidado que transborda. Então, cuide de você hoje, porque o bem que você faz a si mesmo reflete em tudo e em todos que estão ao seu redor. Autocuidado, esse é o papo de hoje. Sejam bem-vindos. Olha, você já deve estar cansado de escutar. Tem que praticar atividade física, tem que cuidar desse corpício. E praticar atividade física, esporte, vai muito além da estética. Você sabe que o exercício pode prevenir dores, doenças, proteger articulações, evitar lesões futuras. E aí, quando a dor aparece, fazer o quê? Vamos falar sobre isso, né? Tirar dúvidas com o nosso médico ortopedista e médico do esporte, o Dr. Luiz Felipe Villanova. Bem-vindo, doutor. Obrigada, boa noite. Obrigado. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Ó, a corrida, gente, é um dos esportes mais acessíveis e praticado no mundo. Qualquer lugar que você estiver, viajando num sítio, onde você estiver, numa praia, você pode fazer uma corrida. Isso traz muitos benefícios, não só para o corpo, mas também para a mente. Para conversar com a gente sobre estes benefícios da corrida, nós vamos receber o professor Júlio Moraes. Bem-vindo, Júlio. Boa noite, pessoal. Cheguei correndo já, hein? Cheguei correndo. Que figura. Podemos correr em qualquer lugar, né? Exatamente. Até aqui no palco. Sem restrições. Oh, coisa boa. Obrigada, Júlio. Obrigado. Olha, qual que é a forma mais correta de praticar uma atividade física? Tem uma idade certa para começar? Ah, Amanda, mas eu já tenho 50, 60 anos, nunca fiz. Será que eu posso começar agora? Qual é a forma certa de se treinar? Bora conversar com o personal trainer Carlos Klein. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite, Amanda. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Olha, gente, meu próximo convidado é doutor em Ciências da Saúde, especialista no tratamento de dores e lesões. Hoje ele vem falar sobre como o Pilates pode promover saúde, autonomia e qualidade de vida por meio de um movimento seguro. Renan Pose, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Renan? Boa noite, Amanda. Boa noite, tudo bem? querido. Seja bem-vindo, viu? Obrigada Obrigado. por estar aqui. É um prazer. Olha, ele é psicólogo do esporte. Já ouviu falar isso? Do movimento. Ele vem sim falar sobre os benefícios, os limites e o equilíbrio da atividade física para nossa saúde emocional. Vitor Guida. Tudo bem, Vitor? Boa noite, Amanda. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Olha, que você que está em casa possa compartilhar aí com todo mundo que nós estamos chegando com esse assunto que é tão importante para todos nós. Lembrando a você que daqui a pouquinho, assim que o programa acaba aqui na TV, ele vai para o YouTube/TV Aparecida. Nós temos também o nosso portal A12, lá você tem uma playlist com todas as edições do programa, todos os temas que aparecem por aqui, né? Reflexão, moda, gastronomia, música, beleza, atividade física, tem um pouquinho de tudo. Então, certamente tem um tema que vai agregar muito para você. Essa é a nossa intenção, sempre com conteúdos importantes, escolhidos aqui pela nossa produção com todo carinho para você, tá? Bora lá, gente. Ó, eu vou começar com uma pergunta bem... Nossa, só tem... Agora que eu tô vendo, só sou eu, bendita mulher aqui entre os homens. Vamos começar com aquela pergunta que não quer calar.
A pessoa nunca fez atividade física, que está nos assistindo ali, né? Talvez seja uma pessoa 40 a mais, ela não teve a cultura, ela não viu a mãe dela, o pai dela praticando atividade física, a avó dela, ela é de uma outra geração. Ela pode começar agora? Sempre teremos benefícios com 40, 50, 60 anos? Nunca é tarde para se começar? Essa é a pergunta. E de que forma começar da maneira certa? Quem quiser responder, fique à vontade. Ela deve começar. Ela deve começar agora, pensando nos anos que vêm pela frente. O doutor vai falar que a expectativa de vida só cresce. Então, ela tem que pensar na qualidade da vida dela nos 40, nos 50, nos 60, 70. E mais massa muscular está totalmente relacionado com mais qualidade de vida, prevenção de doenças, prevenção de inúmeros males que ela pode vir a sofrer mais para frente. Ô Carlos, e qual é a forma correta dela começar? Porque assim, eu sinto que, eu falo isso até pela minha mãe, que as mulheres mais velhas que não têm essa cultura têm vergonha de ir para academia, de achar a roupa adequada, às vezes estão um pouquinho acima do peso, é fazer a caminhada com outra amiga, é começar por uma, sei lá, natação, um esporte que ela gosta, ou então uma dança. Qual é, na sua opinião, a forma de fazer essa mulher ou esse homem pegar gosto pelo negócio, criar o hábito, a rotina? Você falou uma coisa importante. Criar um hábito é algo que o doutor aqui vai falar também. É algo que precisa ter a barreira mais baixa possível. Se você criar uma barreira muito alta, não, eu preciso dirigir até a academia, eu preciso ter a roupa certa para começar, eu preciso de um personal trainer, vai ser muito difícil. Então, começar com aquele hábito que está mais fácil de começar. Por exemplo, uma caminhada. Por exemplo, fazer uma sessão de exercício online com o Renan, de Pilates. Ou começar na sala de casa, na frente da televisão. Tem vídeos no YouTube, tem gente ensinando a fazer exercício. Hoje em dia é muito fácil. Então, quanto menor a barreira de entrada, melhor, mais fácil. Ô, Vitor, porque é importante quebrar essa barreira emocional até, né, das pessoas. Sim, sem dúvida, né? Se a pessoa não teve a cultura ao longo da vida, ela está completamente desacostumada de praticar uma atividade física, que nem você disse, ela pode ter vergonha do próprio corpo. Então, quanto menos barreira de entrada, melhor. E eu diria que não tem atividade física certa, assim, tem que ser o que a pessoa tiver vontade de fazer. E, de preferência, ela tem que dar a sorte de encontrar um bom professor e um bom grupo que acolha ela, para ela se sentir bem. A cultura e o grupo fazem uma diferença muito grande para instalar um hábito e a pessoa se sentir confiante para continuar naquela atividade física, né? Ô, Renan, vocês falaram que... E hoje, realmente, isso está muito difundido, é muito mais fácil, né? Ela coloca ali no YouTube, ela vê uma aula, né, gratuita, enfim. Mas, às vezes ela faz um dia, faz dois, depois ela desanima de entrar nesse movimento sozinha. O que você acha que é uma motivação para essa pessoa? A principal motivação para qualquer um são resultados. Então, quando ela tem resultados, ela continua fazendo. Se ela faz um dia e não faz mais, ela não tem a constância. Se ela não tem a constância, ela não vai ter resultados, ela vai desanimar. Como tudo na vida. Se a gente não tem resultados, a gente não gosta, a gente desanima. Então, o que eu sugiro para ela é ter micro conquistas. Isso é muito importante. Não coloque objetivos muito a longo prazo. Você pode até colocar, mas coloca a curto prazo. O que você consegue fazer e que você sinta a diferença em 1 dia, 2 dias, 3 dias. E a atividade física é muito interessante porque quando a pessoa é sedentária, ela sente a diferença. Eu chamo isso de efeito Pilates, né? Quando a gente trabalha com Pilates, mas é o efeito exercício físico no primeiro dia. No primeiro dia de exercício físico, ela sente a diferença. Bem-estar emocional, ela sente o músculo trabalhando, ela sente as articulações mais soltas, ela dorme melhor. E aí você vai melhorando não só a atividade física, mas outros aspectos da sua vida. Então, micro desafios, micro conquistas são muito importantes e você vendo os resultados. Você vendo os resultados, você vai continuar. Júlio, caminhar e correr traz resultados diferentes. Na verdade, não necessariamente, tá? Porque foi o que os colegas disseram. Às vezes você pensa, nossa, eu adoraria iniciar no esporte corrida, só que mal eu consigo caminhar. Então, você pensando em trazer pequenos objetivos, no qual caminhar 10 minutos, 2 vezes por semana,
E aí, logo no primeiro dia, o seu corpo vai começar a liberar hormônios responsáveis pelo bem-estar e o prazer. E esses hormônios, eles são viciantes. E aí você atingiu sua meta 2 vezes por semana a caminhada, você vai aumentar um pouquinho, 12 minutos de caminhada. E aos poucos, até você conseguir concluir 30 minutos de caminhada. E aí, com isso, você pode fracionar. Corrida, 1 minutinho, caminhada 4 minutos. Então, por exemplo, o ideal para quem está começando quando chegar nesses 30 minutos aí de caminhada consciente, tranquila, passa para corrida. Aí faz corrida. 1 minutinho de corrida, 2, vai aumentando gradativamente, é isso? Exatamente, uma forma fracionada. Porque quais são os benefícios da corrida na sua saúde? Quando eu falo saúde, eu penso na questão biopsicossocial. Bio, o seu corpo. Sim. Psico, a sua mente. O social é o ambiente no qual você vive. Então, quando você corre ou caminha, o seu corpo ele gera diversas adaptações. Então, melhora o seu batimento cardíaco, melhora o seu fôlego, melhora a sua resistência muscular. A parte psico, você se sente melhor, você dorme melhor, te dá prazer. E o social, você acaba interagindo melhor com o meio. Então, você passa a interagir com outras pessoas, com o parque, com a academia. Então, a corrida ela traz esses 3 benefícios. Independente qual seja a velocidade ou a distância, importante é a prática e respeitar os seus limites. Tá certo. Doutor Luiz Felipe, tem um limite saudável para o exercício? Porque aqui a gente está falando um pouco de quem ainda não faz, de quem está começando, mas tem também aquela pessoa que sempre fez ou que começou a fazer e aí também está passando um pouquinho desse limite, tem os seus excessos. Qual que é um limite saudável? Como que a gente sabe? Eu sempre brinco que tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Então, não realizar atividade física é extremamente prejudicial, mas realizá-la em excesso também. A grande preocupação é que, do ponto de vista médico, o nosso sistema músculo-esquelético ele precisa de tempo para poder ter adaptação. Então, seus ossos, tendões, ligamentos, cartilagens, enfim, ela vai se adaptar ao que você quer praticar, mas naturalmente isso vai demandar um tempo. Então, eu faço analogia muito no consultório de que é como se fosse construir uma casa. Você precisa começar por um alicerce. Se você tenta construir os andares superiores antes de ter um bom alicerce, naturalmente você vai ter algo prejudicial. E aí, naturalmente, quando a gente fala no excesso, eu acho que a grande característica é a dor. Mas a gente brinca que a dor faz parte da prática da atividade física. Naturalmente, todo praticante de esporte, em algum momento, vai sentir algum grau de dor. E aí as principais características da dor que ele vai sentir é o que vão nortear. Aqui eu estou num excesso, aqui não. Seria uma dor fisiológica, seria uma dor de adaptação, por exemplo, à prática que eu estou realizando naquele momento. Porque você faz musculação, no outro dia você está com dor, no começo, né? Pelo menos. Dor boa que a gente chama. Dor boa, uma dor gostosa. Boa. E quando que a dor vira lesão? Então, se a gente for pensar, a gente teria essa dor boa, vamos assim dizer, que é a dor que não limita, que passa de uma forma rápida, que ela não traz nenhum outro comemorativo. Por exemplo, não traz um inchaço, não traz uma vermelhidão, não traz nada diferente. A dor, quando ela é limitante, quando ela aumenta de intensidade, então hoje dói, amanhã dói um pouquinho mais, no outro dia dói mais, ou quando ela traz, por exemplo, sensações de bloqueio, de um joelho inchado, de uma vermelhidão sobre o local, isso naturalmente é uma dor que chama atenção. Eu brinco que a dor no nosso corpo é como se fosse um alarme de incêndio. E a nossa grande intenção é tentar identificar o que é fumaça, porque ele vai apitar para a fumaça, e o que é o alarme de incêndio. Então, o que é um incêndio de verdade. A fumaça, a gente tem que relevar. É aquilo, a gente tem que continuar na nossa prática esportiva, porque é a adaptação. Agora, aquilo que é incêndio, a gente precisa observar com carinho. Porque se a gente não respeita o nosso corpo, naturalmente a gente vai ter uma lesão. Ô, Vitor, falando em respeito ao corpo, eu acho que é importante a gente dizer também sobre como você se vê no espelho, né? A gente está aqui falando de excessos e talvez seja bom comentar daquela pessoa que se olha no espelho e não se acha grande o suficiente, no caso dos homens, né? Ou a mulher, né, ainda acha que está bonita, está super, né, com tudo em ordem ali, mas ainda acha que está faltando. É aquela pessoa que começa, às vezes, 2 vezes por dia na academia, ou achar que não está bom. Eu queria que você falasse um pouco desse olhar para o espelho, de se aceitar também, mesmo quando você não está ainda na condição adequada, né, para você.
Claro, esse é um assunto muito importante, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito a imagem, valoriza muito o visual, né? No caso do nosso próprio corpo. Então a gente cresce com referências, né, da mídia, né, da cultura como um todo, do que seria um corpo ideal, do que seria uma imagem que transmite beleza. E aí a pessoa se vê no espelho e fala, caramba, eu não estou de acordo com o que a sociedade espera que o corpo que eu devia ter. Isso pode desestimular, trazer, enfim, frustração e impedir que a pessoa, às vezes, até vá numa academia, vá na praia, vá num parque para se exercitar com vergonha do próprio corpo. Então é super importante que a gente tenha uma consciência, né, de se aceitar como a gente é, de fato. A gente nunca vai sair do lugar se a gente não entender o lugar que a gente está primeiro. Então é muito importante que a gente se reconheça, a gente se aceite, que a gente esteja com pessoas que aceitem a gente também, para justamente a gente conseguir dar um primeiro passo e sair daí. Sem dúvida, essa melhora, né? Ô, Carlos, muito se fala hoje em canetas emagrecedoras e o principal apontamento no resultado maléfico delas é a perda da massa muscular, Sim. é a flacidez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As canetas emagrecedoras eu considero uma excelente ferramenta, né? Mas elas realmente, sem o acompanhamento do exercício físico e sem uma consciência do resultado que elas vão trazer, podem levar a mais malefício, na verdade. Então a pessoa usa a caneta, perde peso, que é uma coisa boa para quem está com sobrepeso, para quem está obeso, mas perdendo massa muscular, ela vai perder a capacidade de se exercitar e de aumentar o metabolismo dela, o que vai no final fazer com que ela possa sofrer o efeito sanfona. Então a caneta emagrecedora é uma boa ferramenta para quem sabe utilizar, para quem está com acompanhamento e que está com a mentalidade certa. Para quem está usando só para ter um atalho, para perder peso, é uma possível armadilha. Né, doutor? Porque assim que você termina de usar a sua canetinha, se você não mudou um pouquinho dos hábitos alimentares, se você não começou sua atividade física, você vai voltar a comer normal, vai engordar tudo de novo. Por isso que eles falam tanto desse efeito rebote, né? Perfeito. E aí a gente entra muito na questão da perda de peso. Quando você tem uma perda de peso, você perde tudo. E aí, principalmente massa muscular. E a gente compreende hoje muito a importância da massa muscular no sentido de absorção de choque, de estar associado com longevidade, com melhora de qualidade de vida, não só da composição corporal mesmo, mas como um músculo, ele tem uma ferramenta muito importante no sistema músculo-esquelético em si, mas inclusive na parte hormonal. O músculo regula uma série de hormônios dentro do nosso corpo que é importante a gente manter essa massa muscular. Então, a caneta emagrecedora, ela é muito importante dentro de um contexto de tratamento. Ela, isoladamente, ela acaba trazendo diversos riscos. Mas dentro de um contexto, de um acompanhamento multiprofissional, que é a ideia sempre de ter junto, ela é bastante benéfica. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas eu te espero na volta, tá? Fica aí. Estamos de volta, @depapo com Amanda Françoso, esse é o nosso Instagram, já nos siga aí. E olha, você pode sugerir ali temas, convidados, né? Participar mais ativamente aqui do nosso programa. Vou deixar como indicação para você meus 2 livros. Esse é o Pare, Pense e Reflita. É um compilado de pensamentos que eu faço nas redes sociais e também na abertura aqui do programa. É aquele livro para você abrir assim em algum momento do dia ou da noite. Abrir e você sempre vai encontrar uma palavra amiga que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Ele é uma parceria com a editora Santuário. Então, se você vier aqui à Basílica, ali no subsolo, na livraria, você encontra este livro à venda. Também pela Amazon, algumas livrarias do Brasil, pelo meu site, meu Instagram pessoal. Esse aqui é o Diário da Vitória, que foi meu primeiro livro. É uma escrita terapêutica. Então, aqui você coloca razões que fizeram o seu dia valer a pena. É um livro para você escrever junto comigo antes de dormir. Ações que você vai ter no dia seguinte para chegar mais rapidamente perto dos seus objetivos. Tem textos sobre independência financeira, maternidade, pertencimento, relacionamentos. Enfim, é muito legal. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem e vai ser um prazer fazer parte da sua jornada de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, autocura. E nós estamos aqui hoje falando também de um processo de cura, de evolução, de transformação, que é se cuidar, que é o autocuidado e que é a atividade física. Júlio, quanto tempo por semana correr já traz benefícios? Aquela pessoa que ainda não consegue correr tanto, um pouquinho que ela corra já ajuda muito? Sim, ajuda muito. Vamos pensar em frequência, não em tempo. Tá? A partir de 2 vezes por semana, o seu corpo ele já começa a desenvolver adaptações para se acostumar com esse estresse.
Porque a atividade física, ela é um estresse positivo para o seu corpo. Aí, por exemplo, se eu vou dar um estímulo de caminhada, o meu corpo ele vai ficar mais resistente para a caminhada, entendeu? Sim. Então, a partir de 2 vezes por semana, o tempo que eu disse, 10 minutos, já traz benefícios psicológicos e, inclusive, também biológicos para o praticante. Só que, lembrando, é interessante sempre fazer uma progressão de carga, mas tem que ser uma progressão gradual. Fiz caminhada 10 minutos hoje, no dia seguinte, eu não vou colocar 40 minutos de caminhada. Sim, sim. Tem que ser algo bem gradual. É importante, né? Porque às vezes você vai com muita sede ao negócio, aí você se machuca, fica dolorida, aí cansa demais, desanima, né? Exato. E eu estou falando muito da caminhada, que a caminhada é o primeiro passo para começar a correr. Sim. As pessoas que têm muita vontade de correr, é num processo de emagrecimento? Elas focam muito de a melhor forma, talvez a mais rápida de emagrecer é pela corrida? Muitos acabam entrando na corrida pensando no emagrecimento. Só que aí chega um determinado momento que elas começam a colher outros benefícios, como um benefício de você se conectar com outras pessoas. Então, eu estou indo para a corrida por conta do Carlos, que eu quero conversar com o Carlos, ou quero fazer um network com o Renan, e assim vai. Então, a porta de entrada, para a maioria das pessoas, é por conta do emagrecimento. Só que existe uma galera de 18 a 24 anos que estão entrando na corrida para se conectar com outras pessoas. Não é nem a questão não é nem a questão da forma física, mas sim a conexão com o outro. Isso acontece, né, na academia, no Pilates, né, Renan? Essa conexão é natural, né, que a gente consegue. Falando um pouquinho de Pilates, eu queria que você falasse da diferença entre o Pilates feito em casa e no estúdio. Na verdade, Pilates é um método, e eu sempre repito isso. Pilates é um método, não os aparelhos ou o estúdio. Quando o Joseph Pilates ele criou o método, ele criou apenas com o próprio corpo, estudando fisiologia, anatomia, fisioterapia, educação física, enfermagem. E ele criou um método baseado em resistência. Então, ele utilizou o corpo como resistência e depois ele começou a fazer os aparelhos, as resistências por molas e tudo mais. Então, se você praticar, independente de onde você esteja, os exercícios de uma forma correta, respeitando os métodos Pilates, que a gente tem princípios, respiração, controle, contração de abdômen, movimentos rítmicos, você vai estar fazendo Pilates independente de onde você esteja. Muita gente tem um preconceito, fala assim, Pilates é só no estúdio por conta dos aparelhos, vê os aparelhos e fala que aquilo é o Pilates. Mas o Pilates surgiu, Pilates solo, sem nenhum aparelho. Tem fotos e vídeos de Joseph Pilates fazendo no solo com seus alunos. Então, não existe a diferença em relação ao método. Existe que no estúdio você vai ter as resistências das molas, você vai ter uma diversidade de exercícios, você vai ter os aparelhos facilitando a sua vida ou dificultando sua vida, criando resistências a favor ou contra de um vetor de força. E em casa, você pode, no parque, na fazenda, você pode usar o seu corpo com a resistência da gravidade, você pode usar elásticos, você pode usar toalhas, cadeiras, tudo que a gente conseguir adaptar e você usar a seu favor. Porque o que é importante é a gente saber a nossa capacidade e o que eu posso fazer. E o Pilates ele trabalha muito a consciência corporal. E aí entra do que os colegas falaram também, essa percepção do corpo em relação a lesões, saber o que dói, o que não dói, o que é bom, o que não é. E uma coisa que eu queria até complementar, que o doutor falou, da dor. Quando é uma dor muscular, a gente ativa um sinal. É uma dor boa, que é pós-treino, pós-exercício, ou é uma dor que já está durando 24 horas, 48 horas, 72 horas? Vai depender da intensidade daquele movimento. Mas o que eu quero mais chamar atenção não é a dor muscular, é a dor articular. A dor articular não é para ser sentida. Então, a principal diferença, onde eu gostaria que as pessoas tomassem consciência é: doeu o joelho, o ombro, o quadril, o tornozelo, são as juntas. Opa, não está legal. Agora, o músculo, aí é questão de
quanto tempo vai demorar essa dor? E aí essa percepção, o Pilates, o yoga, a meditação, o mindfulness traz muita consciência corporal. Eu acho um dos principais benefícios do Pilates. Aliás, você citou aí 4 métodos, que daqui a pouquinho a minha próxima pergunta para você, eu queria que a gente explicasse um pouquinho mais, né? Porque tanto se fala e as pessoas confundem um pouco Pilates, yoga, mas será que é a mesma coisa? O que muda? A meditação, enfim. Carlos, qual que é a principal diferença entre um treino de força para homens e mulheres? Salvo que homens querem trabalhar da cintura para cima e mulheres para baixo. A principal diferença vai ser o lance do ciclo da mulher. O corpo da mulher ele tem flutuações que o homem não tem. O homem está sempre mais ou menos no mesmo estado, com a mesma disposição para treinar, tirando fatores psicológicos, né, doutor? A mulher não. A mulher ela tem um ciclo hormonal que afeta de verdade a disposição para ela treinar, o quanto que ela vai poder se dedicar ao treino, a render aquele treino. Então, o treino para a mulher e para o homem, tirando o fato do homem estar mais focado nos membros superiores e a mulher nos membros inferiores, principalmente tem que prestar atenção nisso, né? Na fase que a mulher está, do ciclo dela, e como adaptar isso para o treino dela a cada sessão. Mas só complementando aqui sobre o treino em casa, né? Você falou sobre o Pilates em casa e o Pilates nos aparelhos. É exatamente a mesma coisa para musculação. Tem gente que acha que para fazer uma musculação, para ganhar massa muscular, precisa se deslocar à academia, precisa ter uma mensalidade de academia. Quando, se você souber fazer poucos exercícios, você pode fazer em casa e fortalecer o seu corpo de maneira eficiente, que vai te preparar para poder fazer um treino de corrida, para poder fazer o Pilates, para manter sua massa muscular depois dos 40, 50 anos. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que, como a gente falou, diminuir barreiras. Você não precisa de uma mensalidade de academia, você não precisa se deslocar até a academia, você não precisa lutar contra a vergonha de ir para a academia se você não está com o corpo no padrão do Instagram. Você pode fazer os seus exercícios em casa e ter um bom treino, uma boa preparação que vai te levar, de repente, a futuramente ir para a academia. A academia tem mais ferramentas, mas se você souber usar o seu corpo, tiver consciência corporal, você consegue excelentes resultados treinando em casa. Ô Carlos, a gente recebe muitos profissionais aqui falando de diversos temas e eles batem muito na tecla da musculação, realmente. Né? Que você pode fazer dança, boxe, corrida, pilates, que você pode fazer tudo, mas que você tem que fazer a musculação, que esse fortalecimento ajuda até a prevenir demência e tantas outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a musculação nesse momento. Com certeza. A musculação ela é essencial, é a melhor maneira de você ganhar massa muscular, de você fortalecer o seu corpo com menos riscos de lesão. Inclusive, quando a gente estava falando sobre emagrecimento, sobre gente que chega para a corrida porque quer emagrecer, talvez não seja a melhor estratégia para ela começar logo a fazer a corrida, porque ela está com sobrepeso. E a corrida tem um impacto nas articulações. Então tem que ser muito bem trabalhado isso. A musculação é uma forma de você já começar esse processo, fortalecer o seu corpo, gastar algumas calorias, junto com uma orientação nutricional, perder gordura, mantendo massa muscular e de repente ir para a corrida e para outras atividades. Então a musculação, para mim, é o que o doutor falou, a fundação onde você constrói a sua casa, né? Então a musculação ela é importante e depois dos 30, 40, ela se torna cada vez mais importante, porque o ser humano ele começa a perder 1% de massa muscular por ano. Se eu não estou enganado, doutor, você pode me corrigir. O pico de massa muscular gira em torno dos 35 anos de idade. 35 anos. Então, daí para frente, de um jeito bobo, só cai. E aí, quanto melhor sua performance aos 30 anos de idade, significa que melhor você vai ser no futuro. Então, aquilo que você comentou no início, começar é sempre importante, mas começar cedo é extremamente importante, porque é isso, é o nosso pico ali e, infelizmente, por conta de alterações relacionadas ao envelhecimento, a gente vai perder e manter depois dessa fase é justamente importante para minimizar essas perdas, porque a tendência é uma perda grande. E quando... Pode falar. Poupança de músculos. Perfeito, isso aí. Literalmente. Perfeito. Exatamente. E quando você faz a musculação, você não fortalece apenas os músculos, você fortalece outros tecidos. Os tecidos ósseos, tendíneos, ligamentares, você acaba fortalecendo todo o seu corpo. E o músculo, ele é um dos principais controladores metabólicos do seu corpo e também, na articulação,
igual o colega disse, ele acaba sendo um estabilizador dinâmico da sua articulação. Se a sua musculatura está forte, no caso o joelho, ele é muito bom em flexionar e estender. Se ela está forte, ele vai fazer isso. Se por acaso ela está fraca, ele vai flexionar, estender e fazer pequenos desvios laterais. Então, é importante fazer o trabalho de fortalecimento muscular, inclusive para a corrida, igual o Carlos disse, porque na corrida entra a prevenção de lesões e o ganho de performance. Então, a corrida a musculação é a modalidade de base para toda e qualquer atividade esportiva. Tá certo. Ô, doutor Luiz, tem alguém que não pode fazer musculação por alguma razão? Não tem. Na verdade, não existe contraindicação à atividade física. Tá. A atividade física ela precisa ser adaptada em um princípio de individualidade para cada paciente. Tá. Então, por exemplo, dentro da prática clínica, eu atendo muitos pacientes, por exemplo, com artrose, que de um jeito muito simples é um processo de envelhecimento, popularmente conhecido como desgaste da articulação. E aí o reforço muscular é extremamente importante por causa da estabilização da articulação, como foi comentado. Esse paciente ele precisa fazer uma atividade de força. Agora, ele precisa fazer uma atividade que seja adaptada à realidade dele. Então, ele não apresenta contraindicação ao esporte. Ele precisa simplesmente ter essa adaptação ao que ele tem naquele momento. Tá certo? Então, todos podem e devem realizar a prática de atividade esportiva. Vocês comentaram aqui da importância, assim, por que não desistir? O que te motiva a continuar? E vocês, acho que foi o Renan que comentou, são os resultados. E aí, Carlos, quando que eu começo a ver o resultado de uma musculação? Fazendo 3 vezes por semana, todo dia? Quanto tempo a pessoa fazendo certinho, ela já começa a entender que as coisas estão melhorando? Eu acho que vai muito do que o Renan falou. O que você considera um resultado, né? Você está falando de ganho de massa muscular? Sim. Então aí a gente está falando ali de 3, 4, 6 semanas, né? Depende muito de vários fatores, não só do treino em si, da intensidade do treino, do volume do treino. Então, eu diria que em 3 semanas dá para você ver bons resultados de ganho, de perda de gordura. Já tenho vários alunos aí que perdem bastante gordura fazendo musculação e trabalhando a parte da alimentação. Você consegue ver uma transformação no seu corpo nas primeiras semanas. Mas isso é aquele ganho rápido, é o começo, que motiva para continuar. Mas o que eu falo para os meus alunos e o que eu digo para eles é: você não deve treinar pelo espelho, pelo barriga tanquinho, por nada disso. Eu dou o meu exemplo. Qual que é a minha motivação para treinar? Porque eu quero dançar no casamento das minhas filhas. Esse é o meu objetivo. Eu quero estar bem nesse momento. Eu não quero chegar lá na frente da minha vida sem a capacidade de fazer tudo o que eu quero fazer. Então, essa deve ser, na minha opinião, a motivação para as pessoas treinarem. Não é a barriga, não é a performance na maratona, é estar bem lá saúde, na frente. né? Porque é aqui que você vai pagar o preço de estar bem lá na frente. Qual é o seu porquê? Né? Qual é o seu porquê? Exatamente. Quando você tem um porquê claro, você é capaz de suportar todo e qualquer tipo de como. Então, nos momentos mais difíceis, não quero fazer atividade física, aí você lembra do seu porquê. Lembrou do seu porquê? Opa, quero dançar Quanta com a minha vovó filha. que não consegue, né? Às vezes sentar no chão para brincar com o netinho, levar o netinho Exato. no Parque da Mônica, na Disney. Então, essas coisas também são importantes para a gente observar, né? Ô, Vitor, a atividade regular, né? A regularidade dessa atividade física nos ajuda na saúde mental? Qual que é a relação? Sem dúvida. Se a gente pensar num aspecto evolutivo, né, do nosso corpo, a gente se desenvolveu, né, no ambiente natural para se mover muito, né? Então a gente tinha que andar quilômetros, né, para pegar água, a gente tinha que correr para pegar comida, pular para, enfim, fugir de alguma coisa que fosse uma ameaça, tinha que agachar. Então o nosso corpo evoluiu para ter um volume de movimento muito grande. E então, assim, no geral, quanto mais movimento a gente tiver, melhor. Óbvio que respeitando o limite de cada corpo, de cada indivíduo, né? Sem ultrapassar, né, a carga que o corpo está disponível para se adequar ali, né? Então, quanto mais movimento a gente tiver, melhor. E assim, não precisa ser, o que eu estou falando, 10 horas na academia. Pode ser um pouquinho na academia, aí depois você vai dançar, aí você faz uma caminhada. Então, eu defendo, né, com os meus pacientes, quando, né, não pensando tanto em performance, quanto mais generalista for a sua prática, melhor. Quanto menos especialista,
pior, em termos de saúde, né, e de longevidade. E é muito louco. Eu tenho uma pessoa muito próxima, um amigo muito próximo, que começou a fazer jiu-jitsu. E é um empresário com muitas coisas e tal. E ele falou assim, Amanda, ele viciou que, assim, começou uma vez, 2 na semana, agora quer ir todo dia. Ele fala, é aquele momento que eu não penso em nada. Que eu me entrego, que eu tô ali, depois no final tem uma meditaçãozinha. Então, assim, parece que é o momento mais feliz do meu dia, é aquele que eu tiro todos os problemas, todas as preocupações. Então, é legal você perceber que a pessoa... que tem um estímulo a mais, né? É cuidar do corpo, da saúde, do bem-estar, mas tem também, olha, me desligo dos problemas, me motiva, ativa aí os hormônios que o doutor sabe melhor do que eu, do bem-estar, da felicidade. Então, essas motivações são importantes, né? São, que quebram barreiras, né? Então me ajudam o paciente a permanecer dentro da prática esportiva. Então, assim, se a gente for olhar do ponto de vista geral, todos nós concordamos e como o esporte ele é importante dentro da nossa cultura, não é nem da nossa rotina, é da nossa cultura. Aquilo que você comentou, quanto uma senhorinha muitas vezes não consegue sentar e levantar de uma cadeira, as motivações, como a gente tem perda de função, né? Então trazer o esporte, trazer a rotina é justamente trazer função, é trazer de novo um benefício para a vida da pessoa, é dançar com as filhas no casamento, mas é aquela senhorinha que, poxa, tem dificuldade de sentar e levantar do vaso sanitário. Entende? O quanto que o esporte não ajuda ela nesse sentido. E aí quebrar essas barreiras, especialmente no paciente mais idoso, né, Vitor, você pode falar muito bem nisso, é muito difícil, porque ele tem uma resistência, ele não fez ali durante a vida e tem aquela dificuldade. Então quebrar essa barreira é muito importante. Sem dúvida. Intervalo, te espero na volta. Até já. Sábado, obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado, 7h30 da noite, eu te encontro aqui na TV Aparecida, pela internet também, @de Papo com Amanda Françoso é o nosso Instagram. Tem ali a nossa playlist no nosso portal A12. Tem também o YouTube /TV Aparecida. Então, fique com a gente, porque tem muitos caminhos, para você nos seguir e participar aqui dos nossos assuntos. Hoje nós estamos falando de atividade física, da importância em se cuidar, né, em cuidar do seu corpo, da sua musculatura, para você brincar com seus netos, para você viajar, passear, dançar, fazer coisas que te deem prazer. E que a atividade física também, no final das contas, não é só estética, não é só esse fortalecimento, mas é o prazer também, é um todo. Renan, a gente falou no outro bloco sobre a diferença de algumas práticas, né? Você comentou, eu comentei da yoga, do pilates, a meditação, o mindful, é isso? Mindfulness, que é um tipo de meditação. Por favor, fala um pouquinho sobre isso. O Pilates ele foi criado juntando várias técnicas. Então, o Joseph Pilates ele estudou musculação, movimentos dos animais, ou a respiração do yoga e muitos outros. Então, se a gente olhar as características dos exercícios primários do Pilates, eles são muito parecidos com outras técnicas, mas ele trouxe princípios diferentes. Então, durante uma aula de Pilates, a gente segue alguns princípios, mas não fugindo da metodologia de treinamento, onde a gente tem um aquecimento, uma fase principal e um desaquecimento. O yoga também tem essa fase, mas de um outro estilo. Visando também tem outros tipos de yoga. E a meditação entra em um pouco de cada técnica também. Eu acredito que a meditação entra no Pilates nessa parte de foco, de concentração, onde você faz pensando realmente no que você está fazendo. E também, como eu falei, de consciência corporal, que é um dos princípios e benefícios que o Pilates traz, é que quando você pensa no que você está fazendo, você ativa a sua musculatura diferente. Você ativa fibras motoras diferentes. Então, você deixa um exercício simples muito mais complexo e muito mais efetivo. Não necessariamente você precisa fazer 100 vezes aquele movimento. 10 com consciência substitui essas 100 vezes. Isso, você pode utilizar essa técnica de mindfulness, que é um movimento presente, estar presente na musculação, no crossfit, na corrida. E esse direcionamento faz toda a diferença. Eu só queria complementar da musculação, é que todo mundo pensa que musculação é só feita na academia. O princípio da musculação é fazer uma força contra uma resistência.
Você pode fazer musculação sem aparelhos. Você pode fazer musculação com elástico. Você pode fazer musculação no chão. A academia te possibilita aparelhos diversos que tragam resistência. Polias, halteres, mas o foco é fazer força contra uma resistência. Por isso que a gente consegue desenvolver massa muscular, ganhar força em outros lugares. CrossFit, treinamento funcional, no Pilates. Então, fazer musculação é essencial, mas não necessariamente ir na academia. Porque o que a gente quer é funcionalidade em 99% das pessoas. Agora, se a pessoa treina para competir, halterofilismo, quer um corpo muito grande, ela precisa de muita resistência. E aonde você vai ter muita resistência? Com os pesos na academia. Mas a senhorinha que quer apenas ir na padaria sem sentir dor ou sentir medo de caminhar na rua, não precisa carregar 50 quilos. O peso dela, do próprio corpo, já é um peso para ela. Então, isso vai ser os 50, 100 quilos que a outra pessoa faz na academia. Então, a resistência a gente pode achar em qualquer lugar. E isso é fantástico. A partir do momento que você sabe isso, você consegue falar, eu não preciso numa academia, ou não preciso num estúdio de Pilates, eu posso fazer em casa, eu posso fazer em qualquer lugar, e eu vou vencendo barreiras, vou vencendo limites, e aí depois eu posso ir para outro lugar. E você também não precisa pensar que você está sozinho. Dentro de casa, dentro de estúdios, você cria comunidades. Isso também ajuda na motivação. Sem dúvida. Ô, Júlio, qual que é o maior mito sobre corrida? O maior mito sobre a corrida é que você precisa do melhor equipamento para começar. O melhor tênis, o melhor relógio, o melhor viseira, o melhor óculos. Esse é um mito. O que você precisa é só de coragem. E até brinco, a melhor data para você começar a correr é ontem. Então, se ontem não está bom, anteontem começa. O importante é você começar com aquilo que você tem. Tá certo. O doutor, ele comentou de tênis, é verdade. Sempre que a gente vai pensar em começar a correr, a primeira coisa é comprar um tênis novo. Qual que é o tênis adequado, né? Causa problemas ortopédicos usar um tênis errado? Tipo assim, é um tênis para musculação, um para caminhar, um para correr? Modalidades diferentes vão exigir, eu vou chamar, equipamentos de proteção diferentes, tá certo? Mas, na realidade, não existe um tênis que seja um tênis certo para corrida, por exemplo. Então, o pessoal se preocupa muito, vou começar a correr, vou comprar um tênis de placa, vou comprar um tênis de determinada maneira. Luiz, minha pisada é pronada, supinada, neutra, qual tênis eu começo comprando? E, na verdade, não existe isso. Isso caiu por terra, tiveram alguns estudos ali no início dos anos 2000 que mostraram que existia uma diferença. O próprio autor, 1 ou 2 anos depois, já desmentiu isso. Então, na verdade, o tênis ele precisa ser confortável. Então, existem naturalmente algumas dicas que a gente passa com relação ao tamanho do tênis, ao tecido que o tênis é feito, para que isso traga conforto para o paciente, mas não existe um tênis certo, sabe? Eu preciso ir na loja procurar isso. Não, tem que ser o que é confortável para cada um. E aí isso que é o jeito legal. Vou te fazer uma pergunta bem aleatória. As pessoas, por exemplo, você faz muita musculação num dia, principalmente quando você fica, um período sem treinar, enfim. Você acorda no outro dia, depois de uns 2 dias, arrebentado de dor. Dizem que não pode tomar um anti-inflamatório. É porque, na verdade, toda vez que a gente faz uma prática de uma atividade física, você está exigindo do seu tecido. E aí vamos chamar essa exigência de machucado. Então você foi lá, você causou um machucado no seu tecido e esse machucado ele precisa cicatrizar. E ele cicatriza de um jeito simples por um processo inflamatório. Então eu vou criar resistência tecidual por um processo inflamatório. Se eu faço uso constante do anti-inflamatório, eu vou contra essa biologia. Então, de novo, a gente precisa entender o que é uma dor saudável e do que não é. Essa dor pós-treino, essa dor de adaptação, ela vai parar. Luiz, me incomoda muito. O uso de um analgésico simples é mais do que suficiente. Medidas como calor, massagem, técnicas de fisioterapia ajudam muito nisso, mas não o uso constante de anti-inflamatório, porque isso vai contra a biologia, contra o que você está querendo executar com a prática de atividade física. E, de novo, existe um princípio da atividade física que é um princípio de intensidade. Para eu melhorar, naturalmente eu preciso exigir mais. Exigir mais vai trazer novas adaptações. É aquilo que a gente estava
comentando no início, eu começo caminhando, depois aos pouquinhos eu vou correndo e vou aumentando. Essas novas adaptações naturalmente vão causar novos processos inflamatórios, novas dores. Então, a prática de atividade física, de algum jeito, sempre vai incomodar um pouquinho. E aí, utilizar o anti-inflamatório o tempo todo, na verdade, não traz benefício e traz muito risco de malefício para o paciente, né? E aí a gente está pensando em alterações orgânicas gerais, como, por exemplo, gastropatia, dor de estômago. Alguns pacientes apresentam alterações hepáticas ou renais por conta do uso contínuo do anti-inflamatório. Então, a gente evita de uma forma geral. Treinar em jejum ou não? Quem quer responder? Pode treinar. Pode treinar em jejum sem problema nenhum, porque quando você se alimenta bem no dia anterior, o seu corpo ele coloca esse carboidrato para dentro dos seus músculos na forma de glicogênio, no seu fígado também, e você tem uma reserva muito boa de energia para treinar até uma hora, 2 horas de atividade sem comer nada. É que as pessoas têm a impressão de que se não comer de manhã vai passar mal. Mas a verdade é que você tem energia suficiente. Você pode treinar em jejum. E é o equilíbrio, né? Porque se você come... Por exemplo, você vai treinar de manhã, mas tomou um café da manhã, tomou um bom café da manhã e já desceu treinar, também é indigesto, é ruim. Exato. Agora, o café, a cafeína, ela é uma espécie de pré-treino? Totalmente, é um estimulante. É um excelente estimulante. Na verdade, esses pré-treinos que vendem nas lojas de suplemento, o grande ingrediente ali que funciona é a cafeína. Então, se você trocar o seu pré-treino de R$200 por um expresso ali, você vai estar bem. É o que a gente estava comentando, né? O início a gente quer o muito ideal. É justamente isso, coisas simples. A maioria dos pré-treinos não tem nenhuma evidência científica que funcionem. A cafeína é um grande tchan. Como pré-treino, carboidrato, então um pãozinho ali, a banana, suco ajuda muito. Então a gente espera um ideal, o tênis ideal, o óculos ideal, o relógio ideal, enquanto medidas simples de casa já resolvem. Acho que talvez não seja especialidade de ninguém aqui, mas se vocês puderem falar um pouquinho dos suplementos, eu acho que é legal. Hoje a gente fala muito da creatina, que independente da pessoa treinar ou não, para o cérebro cognitivo, Exato. tem que tomar. Falamos da glutamina, falamos do próprio whey, né, como fonte de proteína, inclusive para quem usa caneta emagrecedora, né? Hoje a gente abre o Instagram, isso tá o tempo todo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Essa pessoa que tem aquela, né, não está tão habituada, então tem aquela preguicinha de treinar, o pré-treino ele dá realmente esse up no início que essa pessoa precisa, seja através de um café ou de um suplemento mesmo. Eu acho que vai também, em relação ao jejum, aos pré-treinos, a suplementos, adaptação. Então a pessoa pode ver como que ela lida para fazer um treino de manhã em jejum e tomando alguma coisa. Será que ela se sente melhor? Ou o corpo ele é adaptável. Se você está acostumado a tomar alguma coisa, um suco ou comer um pão e depois fazer exercício, beleza. Você vai tirar isso do nada e começar a fazer exercício, você pode se sentir mal. Então, vai adaptando o seu corpo para o que você quer. Em relação aos suplementos, a cafeína é um excelente pré-treino, que é um estimulante, mas eu adicionaria um carboidrato junto. Um carboidrato simples, pode ser um suco. Também tem os suplementos em pó que fazem, né? É o que você precisa. O que você precisa de absorção rápida para você fazer aquele estímulo. Só que nenhum suplemento, como o próprio nome diz, substitui um alimento. Então, antes de pensar no suplemento, como está a sua ingestão alimentar? Ela está boa? Porque tem gente que come uma banana de manhã, uma aveia, os maratonistas. Elite profissional come banana e aveia. E mel, não tem suplemento ali, né? E aí depois entra um whey de uma reposição. Mas se você fizer um balanço na sua alimentação, será que você precisa? Ou, psicologicamente falando, se eu comprar um pré-treino, isso vai ser um estímulo para mim, para eu começar? Se for, ótimo, é um placebo para você. E tá valendo, o placebo também faz parte da vida. E isso pode motivar as pessoas. Um tênis novo motiva, uma roupa nova às vezes motiva. E às vezes essa motivação não entra fisiológica, mas entra mental. E isso é muito importante. Sem dúvida, complementando, né, a sua fala, a gente estava até falando disso nos bastidores antes do programa, como, né, tem aqui um monte de especialista, cada um na sua área, a gente dá um monte de dica, fala o que tem que fazer, o que é melhor, não sei o quê, mas no fundo, o que vale mais a pena é o autoconhecimento, assim, porque
cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Às vezes o doutor vai receitar uma coisa para o médico falando, isso aqui vai dar certo. Aí tem um resultado um pouquinho diferente. Aí o Júlio vai passar uma corrida, ele vai reagir desse jeito. Aí tem um outro resultado. A gente não tem como controlar 100% as variáveis. A gente estuda, a gente se dedica para ser um bom profissional e ajudar ao máximo os nossos pacientes e clientes. Mas, no fundo, quem vai poder ter a capacidade de entender exatamente o que está acontecendo é a própria pessoa. Então, o que salva, né, é o autoconhecimento. E acho que ter liberdade de testar um pouquinho, assim, óbvio, com orientação dos profissionais. Então, vou tomar creatina aqui, ver o que acontece. Não gostei. Tá tudo bem, né? Ou vou tomar cafeína aqui, não gostei. Ou gostei, né? E ter essa liberdade de testar e entender o que acontece no meu corpo, o que acontece na minha mente. Só assim a gente pode se entender no mundo, se entender no nosso corpo. E aí a gente tirar um pouco o peso do... esse é o certo, esse é o errado. Tem o tênis certo? Não sei, testa, vê ali, vê o que acontece no seu corpo. Sem dúvida. E uma coisa que a gente está... que eu comentei lá atrás, que 70% da performance de um corredor amador ou um corredor de elite é o mental. 20% é a qualidade da sua alimentação e 10% é o treino. Então, tudo isso que a gente está passando para você que está aí de casa é importante, porque são conhecimentos para você entender o seu corpo e a sua relação com o meio. Que a sua relação com o meio que é importante, porque dessa forma que você acaba se construindo. E essa construção, ela é constante. Ela é constante. O que eu brinco com os meus alunos, eu falo, você não é resiliente. Resiliência é uma coisa, você é antifrágil. Resiliente é, se por acaso essa taça cair no chão, ela não vai quebrar, ela vai se distorcer e ela vai voltar na mesma forma. Antifrágil é ela cair no chão, quebrar, e quando ela vai voltar mais resistente. Então, a todo momento, o nosso corpo está num processo de transformação. E se você dá estímulos positivos, ele vai dar uma resposta positiva. Então é importante isso. Sem dúvida. É isso que a gente falou desde o início do programa, né? É a cabeça, é a mente, é o seu corpo. A gente preza aqui e te dá dicas exatamente para a sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para uma vida mais plena e feliz. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Como o Renan disse, teria assunto aqui para mais 3 horas de programa. Mas que vocês possam voltar mais vezes. A gente tem a edição 2, talvez, desse tema, que vai ser super importante. Vitor, obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada, Renan. Muito obrigado. Obrigada, viu? Carlos, obrigada. Obrigado, Amanda. Foi um prazer. Venha sempre. Júlia, obrigada, viu? Muitíssimo obrigado. Bora correr. Bora correr, vamos correr, galera. Vamos. Doutor Luiz, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pelo carinho da audiência da companhia. Obrigada, equipe. Te encontro sábado que vem, que você tenha uma semana, maravilhosa. Bora se exercitar? Não sei que dia eu começo. Amanhã. Vamos? Fechou? Tchau, gente. Boa semana.